Sim, Deus, sim, Deus, nos apresentamos em Tua presença essa noite, Senhor, para dar a glória devida ao Teu nome, para dar a honra devida ao Teu nome. Queremos dar essa primeira noite do ano para Ti. Os nossos olhos estejam voltados para Ti essa noite, Senhor. Que as nossas vidas sejam uma oferta a Ti essa noite, Senhor. Que o Senhor seja contemplado, seja visto, seja adorado, seja amado, Senhor. Brilha a Tua luz nessa casa, Senhor. Ilumina os nossos entendimentos, ilumina os nossos corações, para que possamos ter uma imagem clara de quem Tu és, e possamos nos apaixonar pela face daquele que nós seguimos, daquele que nós servimos, aquele que nós amamos, aquele que nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Pode se sentar no seu lugar, querido. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Mateus 11, 25. Está escrito assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. Então ele segue dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Sabe, esse ano de 2016 é um ano que tem estado no meu coração já desde 2011, 2012, eu não me lembro ao certo. Quando o Senhor me acordou com a palavra, Ele despertou o meu espírito com uma palavra a respeito da nossa nação. E essa palavra fala de inúmeras promessas que nós temos ouvido falar, e se você já me ouviu pregar, provavelmente você já ouviu falando sobre isso. Que é essa expectativa que foi criada entre as nações a respeito do nosso país, no que tange a questão missionária, a obra missionária da igreja. Há algumas décadas atrás, mais de 40 anos, homens de Deus, líderes de agências missionárias no mundo, pessoas envolvidas e comprometidas com o avanço missionário, com a propagação do Evangelho do Reino de Deus, profetas de várias nações, não foi algo que nasceu no nosso país, começaram a falar a respeito dos últimos tempos e do cenário que o mundo o cenário que estava sendo criado no mundo, a respeito dos tempos do fim. E a pergunta que se vinha à mente deles era: de onde viria a próxima onda missionária? Que país lideraria as nações do mundo na questão de missões entre os povos? E houve um consenso mundial que apontava para o Brasil, uma nação jovem, uma nação que o Evangelho não chegou há tanto tempo assim, nós não temos tanta história
no evangelho no Brasil assim, comparado a algumas outras nações do mundo. Mas esses homens foram unânimes em acreditar que dessa nação católica, o maior país católico do mundo, e na época muito mais católico do que hoje, que desse país viria a grande onda missionária dos últimos tempos. E eles não só falaram disso em suas convenções, mas eles se moveram nessa direção, e grandes agências missionárias vieram para o Brasil e brotaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. E o que houve nos anos 70 e 80 foi um avanço missionário bem grande na nossa nação. Glória a Deus por isso. Avanço que infelizmente na década de 90 começou a cair, e o Brasil chegou num estado de muita estagnação com relação ao seu chamado, em comparado com a proporção, né? Alguém pode dizer, não, o Brasil ainda envia muito missionários, mas proporcionalmente, não. E há décadas, se você tem mais de 10 anos de conversão, há décadas a gente já ouve falar no Brasil sobre avivamento, e as pessoas têm uma expectativa de avivamento. Teve épocas que cantaram sobre o avivamento do Brasil, e falaram que o Brasil era a terra do avivamento. Pessoas colocavam placas na porta da cidade, outdoors, placas na porta de suas igrejas, dizendo igreja do avivamento, terra do avivamento, povo do avivamento. Mas nós chegamos em 2016 com um cenário não muito bonito na nossa nação, né? A situação está conturbada, a corrupção só aumenta. Nós estamos beirando o caos. Alguns já acreditam que nós já estamos no caos. O tão prometido avivamento não veio ainda. E as pessoas começaram a buscar muito poder de Deus, começaram a buscar muitas coisas a respeito do Senhor. Mas o que me parece que nos deixou, que escorreu entre os nossos dedos alguma coisa a respeito do Evangelho, alguma coisa a respeito de Cristo. Eu lembro que há uns anos atrás eu li uma história num livro, e eu até estava procurando para poder ver se eu encontrava essa história de novo esses dias, mas eu não consegui encontrar, mas eu vou lembrar ainda de qual livro que eu li essa história. Mas é uma história oriental, não sei se verídica ou uma lenda, mas que contava a história, uma história que é muito comum lá, que era daqueles antigos reis, quando com as suas amadas morriam, eles construíam palácios para elas, né? O Taj Mahal é um palácio que foi construído, é um túmulo gigante e lindo, e ele resolveu construir, a sua esposa, a sua amada morreu, e ele resolveu construir um palácio gigantesco, em homenagem à sua princesa. Uma obra como essa, você sabe, ela não é feita da noite para o dia. Então os anos se passaram, decepções vieram, e a obra passou, aquele rei morreu, as pessoas que começaram a obra morreram, e a obra continuava. Eu sei que no final da história foi mais ou menos o seguinte: muitos anos depois eles terminaram a construção daquele palácio. Então eles estavam à beira da inauguração daquele palácio, porque eles tinham construído um palácio lindo, belíssimo, e eles queriam abrir para visitação, para que as pessoas pudessem ver aquela obra maravilhosa, feita em muitas décadas, construída em muitas décadas. E quando eles estavam nos ajustes finais, eles acharam muito entulho dentro daquele palácio, e eles resolveram fazer a limpa e lançar fora aqueles entulhos. E no meio daquele entulho tinha a urna onde estava o corpo da princesa. E eles lançaram fora aquela urna junto com todo o entulho. Você entende que eles começaram a construir algo lindo em torno de algo, mas com os anos se passando, as pessoas parece que já não tinham mais noção de para que aquilo estava sendo construído, até o ponto que ninguém já nem sabia mais o que era aquela caixa no meio do palácio, e jogaram fora.
O meu receio é que as últimas décadas do crescimento evangélico do nosso Brasil tenha sido como essa história. No início o evangelho no Brasil era perseguido e simples, feito de cristãos pobres, passando por muitas dificuldades. Havia perseguição de verdade no nosso país. E de repente começou a se construir algo belo em torno disso, do Cristo. E os anos se passaram, e essa obra foi ficando tão bela, que no final da obra, as pessoas já não sabem mais por que aquilo foi construído. E o que é aquela urna de madeira simples, comparada à majestade daquele templo que foi construído em volta? O que é aquele Cristo simples de Nazaré, comparado a esta estrutura estupenda que foi construída em volta dele? Sabe onde está o meu coração nessa noite? Qual é a reflexão que eu quero trazer para os irmãos nessa casa? É se nós, por acaso, não perdermos o cheiro de Cristo. Se a gente ainda consegue identificá-lo. Sabe, nós celebramos, e essa noite é feita para celebrar. E eu estava me perguntando esses dias se a gente sequer sabe o que é celebrar. Celebrar é trazer à memória. Às vezes nós nem sabemos o que celebramos. Reunimos para fazer cultos, celebrações ao Senhor. E celebramos o quê? O que é que vem à nossa memória? O que é tão importante que nós queremos trazer à memória? Às vezes eu me pergunto, com que pensamento muitos vêm cultuar ao Senhor, se nós não estamos exatamente como o povo de Israel, nos dias em que Jesus estava na sua carne, em que os judeus tinham o hábito de adorar ao Senhor no templo, eles tinham o hábito de orar, mas quando o Senhor chegou, Ele encontrou um caos. A adoração estava ali, a oração estava ali, mas o coração não estava mais ali. O coração já tinha se perdido. As pessoas estavam celebrando o quê? A quem? Eu me assusto com a pequena quantidade de Cristo às vezes em nossas mensagens, com a pequena quantidade de Cristo em nossa vivência do cristianismo. Na verdade, nosso cristianismo hoje tem muito mais de cristianismo do que de Cristo. Os elementos que veneramos, as práticas que possuímos, a cultura que respeitamos, elas refletem muito mais uma religião que foi criada em nome de Cristo, um palácio que foi construído em volta de uma caixa de madeira, do que quem está naquela caixa de madeira. Quanto se parece com o Cristo que fazemos? O único memorial que o Senhor deu ordem para que a igreja fizesse sempre é esse que nós faremos essa noite, todas as noites essa semana. E Ele escolheu 2 elementos simples, para que a nossa vida fosse simples. Ele pegou um pão para representar um corpo, e o fruto da vide para representar o sangue, carne e sangue. Ele estava falando de encarnação. Fala assim: se vocês vão lembrar alguma coisa desses 3 anos e meio que vocês caminharam comigo, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa só, e que vocês lembrem disso sempre. Eu vim em carne e sangue, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. E o que uma pessoa quer? Relacionamento. A única coisa que eu quero que vocês celebrem é isso. Essa é a religião de Cristo. O resto a gente criou, a gente deu aperfeiçoada, ou não. Tudo que Ele queria que a gente lembrasse era de uma carne e de um sangue. Tudo que Ele queria que a gente lembrasse era de uma pessoa, com quem os discípulos tinham convivido 3 anos e meio. Eles andavam junto, eles comiam junto, eles dormiam junto, eles sentiram o cheiro, eles sentiam o calor, eles sentiam o toque. Era pessoal, era real, era só uma pessoa, a mais extraordinária do universo, mas era uma pessoa.
Ele falou: eu quero que vocês lembrem disso todas as vezes que comerdes. Todas as vezes que você sentar à mesa para comer, para ter comunhão, para como família, vocês se reunirem, para poder se alimentarem juntos, lembrem que eu também me alimento. Lembrem que eu também sou uma pessoa. Lembrem de mim. Eu tenho certeza que o que vinha na mente dos discípulos, quando eles ceavam, era como se eles pudessem ver ele sentado ali do lado deles, comendo e partindo o pão. Não sei se você lembra, mas essa era a característica mais marcante do Senhor. 2 discípulos, depois da morte do Senhor, conseguiram viajar uma jornada inteira, ouvindo Jesus pregar do lado deles, e não o reconheceram, porque achavam que ele estava morto. Quando foi que eles reconheceram Jesus? Quando ele partiu o pão, eu falei: é ele. Você já parou para pensar em quanto que era marcante esse momento de sentar para comer com ele? Era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era tocável, ele era palpável, ele era uma pessoa, ele sentava e comia. Lembram de um dos momentos que o Senhor apareceu ressuscitado e os discípulos achavam que era um fantasma? Lembra como que ele fez para poder provar que era ele mesmo? Gente, eu não sou um fantasma, peraí, tem alguma coisa para comer aí? E ele comeu. Na hora que ele sentou e comeu com os discípulos, ele falava: não, é ele ainda. Não virou um anjo. Não é um ser. Não, é ele, é uma pessoa ainda. Ainda vale a pena. O evangelho ainda é verdadeiro. O que ele falou para a gente ainda é praticável, porque ele ainda é uma pessoa. Se ele deixou de ser uma pessoa, esse é o espírito do anticristo, que diz que ele não veio em carne. Esse é o espírito desse século. Uma religião sem encarnação. Uma religião em que não é real, pessoal. Existem 2 riscos muito grandes no relacionamento com Cristo. De você encarar Ele apenas como um ser transcendente, o Filho de Deus, o eterno que habita na eternidade, e ter uma fé mística, que não tem prática nenhuma na terra. E a outra, de você esquecer que Ele é transcendente, e encarar Ele apenas como o maior psicólogo que já existiu, a mente mais brilhante da terra, sei lá o que, paz e amor, Hare Krishna, Hare Hare. E aí você vai abrir portas para o panteísmo, ou seja, Deus está em tudo, menos nele mesmo. Você pode fazer tudo para Cristo, menos conversar com Ele pessoalmente, porque afinal de contas, Ele só está nas coisas, Ele não é mais uma pessoa. Isso é panteísmo, Deus está em tudo, mas não é Deus. A mensagem que está no meu coração para compartilhar para os irmãos é para falar sobre essa simplicidade de Cristo. É um retorno à simplicidade. Mas para isso, a primeira chavinha que tem que mudar na nossa mente é: nós precisamos voltar a ver Jesus como uma pessoa. Precisamos voltar a partir o pão com Ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus. Era um relacionamento com Deus, era uma coisa muito abstrata e muito estranha, religiosa, cheia de objetos e coisas, e tarefas e funções. Mesmo dentro de Israel era assim, no Antigo Testamento era assim, porque ninguém jamais viu a Deus. Então, aquele que estava em Deus, desde a eternidade, que tinha um jeito muito especial de chamar Deus, Pai. O único gerado por Deus é quem o revelou. Então hoje nós temos entre nós o único gerado por Deus.
o unigênito do Pai. Que o Senhor nos traga para um lugar em que nós vamos nos apaixonar pela simplicidade e pela beleza do Filho. Sem isso, é impossível fazermos qualquer coisa. As nossas ofertas, a nossa busca por avivamento, a nossa solidariedade, nosso espírito missionário, nossos partidos e nossas bandeiras, tudo isso é vazio, se ainda não tem como centro a pessoa de Cristo. A caixa de madeira que deu sentido a tudo, que dava sentido a tudo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Se Ele não é homem, não há ninguém que faça mediação entre nós e Deus, nós estamos perdidos. Aí nós vamos ter que virar pagão mesmo, continuar sendo pagão, nos relacionando panteisticamente com um Deus transcendente. Porque não há relacionamento entre céus e terra sem Cristo. Não há. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mas o problema é que a gente insiste em fazer tudo sem Ele. Mas eu faço em nome dEle, mas faz sem Ele. Não serve, Ele não está procurando um substituto, Ele está procurando um amigo. Ele não está procurando alguém para fazer a obra dele, Ele já fez a obra dele muito bem. Ele está procurando alguém para se relacionar com Ele, que deixa Ele participar e fazer por você, através de você, dele, por Ele e para Ele. Cadê você? Sumiu. Não tem espaço para o eu, tem para Ele, dele, por Ele e para Ele. É isso que Ele está procurando. Se Ele diz: sem mim nada podeis fazer, qual é a coisa mais importante da vida de um discípulo? Relacionamento com Ele, pessoal com Ele. Caso contrário, sem Ele, você nada pode fazer. Essa foi a palavra final de Jesus para os seus discípulos, no cenáculo, naquele sermão maravilhoso de João 14 a 17, que eu tinha vontade de pregar ele inteiro, mas não dá. A última conversa dele com os seus discípulos, com aqueles homens que tinham vivido com ele 3 anos e meio, para aprender a imitá-lo. Isso é discípulo. Aquelas pessoas que eram capazes de reconhecer ele pelo jeito que ele partia o pão. E por que eles não reconheceram ele pela pregação dele? Porque muita gente pode pregar o que ele pregava. Muita gente pode falar as palavras dele, mas não saber como ele parte o pão. Para saber como ele parte o pão, você tem que comer com ele. Tem muitas falsificações, mas você reconhece Jesus pelo jeito que ele parte o pão. Para isso, você tem que estar comendo com ele. Tem que estar na sua vida. Caso contrário, não dá. Os livros vão te ensinar o jeito que ele falava. A própria Bíblia vai te ensinar o jeito que ele falava. Mas só relacionamento vai te ensinar o jeito que ele age. Só relacionamento vai compartilhar o coração dele para o seu. E eu acredito que nós estamos num tempo de prova. E a prova é sempre a mesma. A prova é a prova do coração. Por quê? Porque hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque esse povo sempre erra no coração. Qual é o erro do homem? É sempre o coração.
Então a prova sempre vai ser a prova do coração. Nunca vai ser a prova das execuções, do desempenho. Sempre vai ser a prova do coração. E o coração só Ele pode sondar. A minha oração nessa casa, nessa noite, é que enquanto eu falo, que aquele que é a palavra viva, que se revele a cada um de nós aqui. Que Ele te dê uma visão espiritual da beleza dEle, para que você possa se apaixonar pela simplicidade e pela beleza de quem Ele é. Que você possa se apaixonar pelo relacionamento com o Eterno, com Deus, como Pai. Não como um Deus, como Pai. Para nos libertar de todo o ranço de paganismo nessa religião cristã. E nos fazer ser filhos. Filhos na prática. Não só filhos biológicos de Deus, temos que ser filhos adotivos. Nós temos que ser filhos do coração. Todo quanto receber, deu-lhes o poder para se tornarem filhos. Você receber a Cristo te dá o poder para se tornar filho, mas não quer dizer que você vai ser um. Você tem um potencial de ser um filho, mas não quer dizer que você vai ser um. Essa graça que vem sobre nós precisa ser trabalhada em nós, precisa ser disciplinada em nós. Nós temos que ter a disciplina da graça, para que ela se desenvolva em nós, e produza em nós, o Filho, que ela veio em nós, que ela veio a nós, para nos fazer ser, o Filho que agrada. Onde é que está o texto que você leu dentro disso? Já vai chegar. Esse momento maravilhoso, o Senhor, Ele exclamou, Ele fez uma oração pública ao Pai, diante dos seus discípulos e da multidão que o cercava o tempo todo, falando: Senhor, eu te dou graças, porque essas coisas o Senhor escondeu dos sábios, e o Senhor está revelando para os pequeninos. E Ele começou a falar: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho revelar. Então ele de uma forma simples, em um versículo, ele explicou sua missão, a sua missão de discipulado, o porquê que ele tinha discípulos. Porque só ele conhecia o Pai, e ele conhecia o Pai por relacionamento, porque ele e o Pai eram um, desde a eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era um com Deus. E ele, como filho, podia mostrar quem era o Pai. Porque antes, como diz o escritor de Hebreus, Deus falou por muitas vezes, por meio de anjos aos profetas. E profecia está sujeita à interpretação. Então a revelação que Deus deu a Israel foi uma revelação que Deus falou a anjos, que falou a profetas, que falou a Israel. E que o povo entendeu do jeito que quis. E passou isso uns aos outros como uma tradição oral. Que Jesus confrontou, porque ele conhecia o Pai. Então todo embate que o Senhor teve com os religiosos na época foi por quê? Não, vocês falam do que vocês acham, daquilo que vocês ouviram. Eu falo do que eu sei, porque eu conheço quem falou. Vocês falam o que vocês entenderam, seus sábios. Vocês entenderam o que os sábios de vocês entenderam daquilo que foi falado. Eu falo do que eu, com relacionamento, com comunhão com o Pai, sei que Ele falou. E eu conheço o Pai, e eu posso revelar a quem eu quiser. Então Ele escolhe discípulos para revelar o Pai a eles. E manda eles sair fazendo o mesmo. E João diz: e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Esse é o nosso chamado, a ter intimidade com Deus. Juntos temos intimidade com Deus, como Cristo e o Pai eram um.
E ele falou: eu te dou graças, porque os sábios não conseguiram alcançar essas verdades, mas esses pequenininhos que o Senhor colocou aqui do meu lado, eles vão pegar isso, porque eles estão vivendo comigo, eles vão pegar, eles vão conhecer o Pai. Então ele faz um convite aberto, o famoso convite de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Todo mundo que está cansado desse fardo das pessoas, desse fardo de obrigações que são impostas pela sociedade. Sim, aqui ele está falando principalmente do fardo dos fariseus, das tradições humanas, mas não era só esse o fardo que pesava sobre o povo de Israel naquela época. Lembra que eles eram um povo oprimido debaixo de Roma. Então eles tinham fardos econômicos, eles tinham fardos sociais, fardos financeiros, fardos religiosos, eles tinham todo tipo de fardo. Eles estavam vivendo como escravos e não como filhos. E essa vida de escravos sempre acaba condicionando a sua forma de relacionar com Deus. Uma pessoa que vive a sua vida como escravo, ela fica condicionada no seu relacionamento com Deus, para um relacionamento de escravo. O povo de Israel passou 400 anos como escravo no Egito, e nem depois de Moisés libertá-los, eles conseguiram mudar seu relacionamento com Deus, porque eles estavam condicionados a um relacionamento de escravo e senhor. Eles não conseguiram. E o Senhor, Ele trouxe um convite aberto a todos, falando assim: olha, eu estou trazendo para vocês uma mensagem, eu estou trazendo para vocês um ensinamento, que é capaz de libertar vocês do fardo, que está pesando e sobrecarregando vocês. E eu creio que Ele ainda está aqui nessa noite, nos convidando a nos livrar daquilo que nos pesa e que nos sobrecarrega, para que a gente entre na liberdade dos filhos. Para que a gente seja livre da escravidão e entre na liberdade dos filhos. E eu me lembro bem, eu estive bem presente no mover de adoração que aconteceu em Contagem. E eu me lembro bem do que 90% ou mais do que era pregado naquela época era sobre liberdade. Quem pegou um pouco daquilo lembra. As nossas canções, elas falavam, a coisa que elas mais falavam era sobre liberdade. E hoje até é bastante banalizado, tem pessoas que até criticam e ridicularizam o que a gente cantava naquela época, falando, tal, que você é livre para adorar, livre para correr, livre para dançar, livre para isso, livre para aquilo. É porque você não sabe o que é crescer debaixo da escravidão. Se você souber o que é você crescer dentro de uma gaiola, no dia que você descobrir que você pode abrir suas asas e voar, você vai querer fazer isso mesmo. Esse era o canto daquela geração. A gente é livre para se expressar, a gente não tem que ficar oprimido, sentado na nossa cadeira. Deus é real, o Espírito Santo está aqui. Não é pecado falar na presença dEle, não é pecado abraçá-lo, não é pecado desejá-lo, não é pecado ter prazer com o Senhor. Está amarrado misericórdia? Não é pecado gostar de Deus? A gente tem que só servir por obediência, porque senão Ele vai lançar a gente no inferno, porque era assim que era pregado. Era obedecer, porque senão tem o inferno. E você estava ali purinho, não, mas eu tenho que cuidado, reverência, você está na casa do Senhor. E a gente ficava, não podia dar um pio, porque se um pio que a gente desse era falta de reverência, era falta de temor. Aí vem uma onda do Espírito mostrando para a gente, Deus é uma pessoa, gente, Deus quer relacionamento, não, Deus quer ouvir a tua expressão, não, Ele quer que você se expresse, você não precisa ficar mudo na presença dEle, não, Ele quer que você liberte sua voz, Ele quer que você liberte suas orações, Ele quer que você liberte seu coração, Ele quer que você liberte seu jeito esquisito de ser, Ele quer que você cante desafinado, Ele quer que você dance esquisito, Ele quer que você se expresse, porque eu sou pai, e eu quero que minhas filhas se expressem. E as minhas filhas, a mais velha tem 5 anos de idade. É muito engraçado, Deus sabe o que faz, né?
Eu escolhi esse caderno para poder fazer minha anotação ao acaso, entre aspas, para quem acredita em acaso. E eu fiz minha anotação aqui. E atrás, a Paola tinha feito uma anotação dela. É um desenho que eu suponho que seja a mãe dela. Tá linda. Te amo. Tem o nome dela, escrita de um jeito que só eu sei que está escrito o nome dela. E tem o nome da Pamela escrito espelhado, né? Que diz que é muito normal nessa idade, quando está aprendendo. Escreve de trás para frente, meio hebraico. Acho que está no sangue essa coisa. Então tá assim, Pamela, olhando, na verdade está escrito Alemap, né? Alemap. E eu escrevi a mensagem aqui, ou parte da mensagem, olhando para essa figura da minha filha, achando a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque eu sou pai. E eu gosto dessa expressão artística da minha filha. Talvez não vai agradar você, mas agrada a mim. A gente foi criado dentro de um padrão de excelência, que quem tinha que cantar era o regente do coral. Se você desafinasse, tá rindo, né, Clava? Se você desafinasse, querido, não tinha lugar para você no corpo de Cristo. Tá ouvindo aí, galera? Dá glória a Deus vocês aí, ó. Se você tivesse vivido nessa época, em que as pessoas consideravam isso padrão de culto que agradaria a Deus, um coral perfeito, bancos impecáveis, uma postura silenciosa, um traje impecável, e você crescesse dentro disso, de repente alguém virasse para você e falar, pode cair, pode rolar, pode dar bananeira, ele é teu pai, ele quer ver tua gracinha, vai lá, faz uma gracinha para ele. Aí você vai entender por que no final dos anos 90, 2000, a gente cantava com o David Quinlan, livre, 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 livre. Mas o que o Senhor quer é nos levar à plenitude dessa liberdade. Eu não critico aquilo, porque eu fui livre também. Eu era um crente bonitinho de domingo à noite. Aí me estragou. E eu virei crente todos os dias da semana. Mas essa liberdade o Senhor quer conduzir a um lugar maior, em que Ele chama, você se sente sobrecarregado, você está oprimido pelo quê? Livre-se da tirania desse mundo, livre-se da tirania, livre-se da ditadura da moda, livre-se da tirania da prosperidade econômica, livre-se da tirania da estética, livre-se da tirania da religiosidade, dos padrões moldáveis que diz tem que ser assim, porque é esse jeito que agrada a Deus. Você não sabe que agrada a Deus, Ele é pai, Ele gosta dos filhos. Ele é pai e Ele é amor. E Ele nos ama, Ele quer nos livrar dessa opressão, para que a gente possa viver a vida de liberdade que Ele quer, que não vai se resumir a uma liberdade de culto, de expressão corporal diante do Senhor, não vai se resumir a isso, apesar de vez em quando faz bem, movimento é vida, melhor do que o culto inteiro sentar na cadeira olhando para a casa do ministro de louvor, expressar um pouquinho não é pecado não, pode ficar tranquilo. Mas Ele quer libertar o seu coração, libertar o nosso coração, para que nós possamos viver nesse mundo livre dos medos, livre do medo da morte, que é o que mais paralisa as pessoas, o medo, a insegurança do amanhã. Ele venceu a morte para que ninguém mais precisasse temê-la. E a palavra de Deus diz que as pessoas, por medo da morte, elas não entraram para a promessa. O medo da morte te trava e te paralisa. A insegurança do amanhã te trava e te paralisa. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Uma pessoa que cultiva um relacionamento com Cristo no interior, no seu centro espiritual, no seu coração, ela tem esperança de glória. Ela tem esperança de eternidade com Cristo. Ela não teme a morte. Ela não teme o amanhã.
ela é livre para voar. Pode voar, não precisa ficar na gaiola. Ah, mas se eu não ficar na gaiola, meu dono não vai colocar raçãozinha amanhã de manhã. E você vai descobrir que nesse mundão que Deus fez, tem semente para todo lado. Não precisa ficar na gaiola. Mas o sistema desse mundo oprime e te condiciona a isso. Uma vez tinha uma mulher encurvada. Você conhece a história dessa mulher encurvada? A história da cura dessa mulher, ela é muito fenomenal, tanto que ela foi escrita. Houve muitas outras curas que não foram colocadas aqui. Mas por que ela foi escrita? Por causa da forma que o Senhor descreveu aquela mulher. Falou, essa mulher está vivendo debaixo de um cativeiro de Satanás. Por quê? Porque ela estava corcunda, ela estava oprimida, ela estava com os seus movimentos limitados, ela estava numa condição que o Senhor não fez ela para ser. Ela estava condicionada a uma postura de sujeição. O Senhor falou, eu não vou libertar essa mulher. Eu não vou tirar você desse condicionamento que o fardo, a sobrecarga do mundo coloca. Tirar desse cativeiro de Satanás, para que você seja livre, para viver a vida que o Senhor tem para você. O Senhor quer nos libertar. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mateus capítulo 4. Aleluia. Falando em Jesus, em um Jesus pessoal, em Jesus real. Vamos lembrar da sua caminhada. Vamos lembrar do começo da sua trajetória nessa terra, da sua jornada aqui nessa terra. E vamos ver se por um momento nós conseguimos nos imaginar nesse lugar, caminhando com Ele, seguindo a Ele. Para poder ver se nós relembramos desse lugar onde caímos, desse primeiro amor que deixamos para trás. E voltamos a seguir a única pessoa que importa. E a imitar as únicas ações que precisam ser imitadas. É nos se relacionar com o único que nós precisamos nos relacionar. Mateus 4 começa falando sobre a sua caminhada. Eu vou ler do versículo 12 em diante. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou por partes. Esse primeiro momento na caminhada do Senhor, na descrição de Mateus, ele tinha acabado de sair do deserto, ele estava ali na região da Judéia pregando. Então ele ouviu falar que João tinha sido preso, então ele parte para Galileia, que é uma região mais periférica na geografia ali da Palestina naqueles tempos. A Judéia seria como o centro, Jerusalém ali a capital, e a Galileia a periferia. E o Senhor, ele foi criado em Nazaré, vocês lembram, né? Tanto que quando o Filipe falou que ele tinha vindo de Nazaré, Natanael perguntou: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Como é que é? Não, ele falou assim: não, então vem ver. A terra da periferia, mal famada. E ele vai para Nazaré, e lá ele já ajeita suas coisas, e ele resolve ir mais para dentro ainda. Ele vai para uma cidadezinha à beira-mar, mar que não é mar, aquele lago da Galileia, que é chamado de Mar da Galileia. E ele tem o seu momento roots, né? Ele vai para a beira da praia, e ali ele vai começar a sua caminhada. E eu amo ver a simplicidade, porque hoje quando a gente fala em casa na praia, a gente pensa em luxo e ostentação normalmente, né? Normalmente é o que se pensa.
Mas não se pensa muito no que é aquela vida simples da beira-mar, ou da beira de um rio, onde as pessoas antigamente, quando não tinham grandes projeções de construir grandes cidades, procuravam localizações à beira de rio, à beira do mar, porque é onde ele poderia viver uma vida tranquila, simples. Ele tiraria do mar o seu alimento, construía ali com a sua residência, com a própria madeira, com o próprio material que tivesse à disposição ali na beira do mar, e vivia uma vida simples. E o Senhor, ele deixa Nazaré, ele vai para aquele lugar, ele vai viver uma vida simples à beira do mar. E ali ele começa a sua caminhada, numa terra que era considerada uma terra amaldiçoada. A Bíblia fala que ele começa a resplandecer a luz. Um povo que jazia em trevas, viu a grande luz. Um povo que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu a esperança. Ele pregando o evangelho do reino, dizendo: o rei que vocês esperam chegou, o reino que vocês esperam está a caminho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo será quebrado. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos que estão sofrendo. E ele começou a trazer essa mensagem para aquela região desprezada de uma forma simples. Por quanto tempo ele conseguiu? Porque eu ia falar que logo a fama dele já se espalhou. Não tinha como não se espalhar. Mas eu já vou chegar aí. E aqui diz que ele estava pregando: arrependei-vos, mudem a sua mente. Hoje a gente ouve sempre a palavra arrependimento, a gente sempre pensa em remorso, em quebrantamento, em choro. Mas a palavra arrependimento, o significado dela é uma mudança de mentalidade mesmo. Fala assim, gira a chavinha dentro de você. Você está vivendo uma vida assim porque você pensa desse jeito. Então muda a sua forma de pensar e começa a viver um outro padrão de vida, porque o reino está chegando. E isso começou a trazer esperança para aquele povo sofrido, daquela terra amaldiçoada, entre aspas. E nessa caminhada, e a Bíblia fala no versículo 18, que ele caminhava junto ao mar da Galileia, e ali naquele mesmo região, Ruts, ele encontrou ali Pedro, André, Tiago, João, e chamou para ser os seus discípulos. Falou assim, vem, que eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Ele estava mudando o significado da vida para aquelas pessoas. Ele estava mudando o significado da vida para aquelas pessoas. Fala assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pescando peixe? O que vocês estão envolvidos? Com o que vocês estão envolvidos? Qual é a perspectiva de vida de vocês? Um povo sofrido, um povo oprimido. E ele falou assim, não, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Vem que nós vamos trazer uma outra linguagem. Eu vou levar vocês para um outro ambiente. E então, a Bíblia fala que ele percorria, Jesus, versículo 23, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque nós não podemos pensar, quando eu falo sobre um Jesus simples, eu não estou reduzindo Jesus ao que nós conhecemos como simplicidade, eu estou falando simplicidade nos padrões dele. E para Jesus era simples curar enfermos, então... Era simples ter relacionamento com Deus. Era simples viver uma vida de oração. Era simples não estar debaixo de escravidão e não debaixo de tendo que cumprir a agenda desse século, mas seguindo a agenda do reino. A agenda do Pai. Ou melhor, né? Se é que o Pai tem agenda. Pegando conselho diário. Acho que as coisas funcionam mais por aí. E ele estava ali fazendo, e obviamente, principalmente pela questão das curas e milagres, espalhou fama dele para toda aquela região, chegou até na Síria, a fama dele. E o evangelista Marcos chega a contar que ele começa a ter dificuldade até de entrar na própria casa, e ele teve que começar a dar os perdidos dele na multidão, porque senão ele não tinha mais liberdade, ele não tinha mais vida. Algumas pessoas perguntam, por que Jesus tinha um hábito de orar sozinho? Primeiro, por causa do nível de relacionamento que ele tinha com o Pai.
Segundo, porque se ele não fosse orar sozinho, ele não conseguia orar. A multidão o oprimia o tempo todo. Ele não tinha como ter relacionamento com o Pai, se ele seguisse a agenda dos homens. Por isso que você vê, às vezes, o Senhor estava ali curando enfermos e fazendo aquela obra maravilhosa, mas ele não abria a mão de ter o tempo dele com o Pai, que era prioridade para ele. Assim como para nós hoje, tem que ser a prioridade o relacionamento com Cristo, entende? Então ele saía, dava um perdido, não falava nem para os discípulos, porque os discípulos eram cagueta. Os discípulos, sabe aquela pessoa que você desliga o celular porque você não quer falar com ninguém naquele momento? Aí a pessoa tenta ligar para você e pensa, ele deve estar com tal pessoa. Aí ela liga no telefone da pessoa, a pessoa aqui quer falar contigo, você fica assim, cagueta, amigo da onça. Eu desliguei para poder ter um minuto de paz, você me passa o telefone? Né? Jesus passou a noite inteira em comunhão com o Pai, daí a pouco ele chega de manhã, Pedro, onde é que você estava? Eu estava te procurando a noite toda. Ele seu infeliz. Então quer dizer que se ele andasse na agenda de Pedro, Pedro ia ficar passando o telefone para ele toda hora. Não ia ter oração. E ele não tinha mais liberdade, ele não conseguia nem mais entrar na própria casa. E ele sai avançando e seguindo para onde que o Pai lhe falava. E no capítulo 5, que agora que nós estamos entrando na mensagem, olha aí. No capítulo 5, diz assim, que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, uau. Então, caminha comigo, caminha com o Senhor nesse momento, faz a jornada com Ele, você seguindo Ele, abandonando a sua agenda, largando suas redes e seguindo o Senhor, e convivendo com Ele. Daí a pouco aquela explosão de milagres, a multidão começa a vir, e ele não tem mais liberdade, ele sai seguindo, e a multidão sai seguindo atrás dele. Então ele sobe num monte e vem a multidão atrás. É muito engraçado, porque eu sempre pensava que esse texto era Jesus gritando no alto do monte para a multidão inteira ouvir. Mas se você parar aqui, você não passar correndo desses 2 primeiros versículos, você der uma meditada de leve, você vai perceber que o sermão da montanha não foi para a multidão. O famoso sermão da montanha não foi Jesus gritando no alto do monte para uma multidão que seguia ele. Até porque o alvo do Senhor nunca foi multidão. Multidão quer pão. O Senhor falou, uma vez ele falou com as multidões, falou assim, vocês estão vindo, você acha que eu não sei por que vocês estão atrás de mim? Não é nem pelos milagres que vocês estão vendo, vocês viram porque eu multipliquei pão, vocês comeram, vocês se fartaram, vocês estão querendo ver mais pão, vocês querem mais pão. A multidão quer pão, a multidão quer benefício pessoal, a multidão não quer compromisso. O Senhor tinha 3 anos e meio para fazer a sua missão, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não estava avisando a multidão não. E não adianta, discípulo você não faz a longa distância. Discípulo não se faz a multidões, não é feito em massa. Discípulo é feito de perto, é em relacionamento. Ele tinha que transmitir o Pai do jeito que ele conhecia, e ele não era o último dos anjos, da última das fileiras celestial, que tinha 2 asas que tampavam o rosto, que não conseguia nem ver o Senhor. Ele era o único nascido dele. Ele era o mais próximo, ele era o que tinha comunhão. Ele tinha que transferir o Deus da mesma forma que ele conhecia Deus. Ele não ia transferir com o microfone para a multidão, nem pela internet, nem pela televisão. Ele ia transferir pessoalmente. Então quando ele viu aquela multidão, a reação do Senhor é muito, muito interessante. Ele viu a multidão chegando, então ele subiu num lugar alto, a multidão veio atrás. O que ele fez? Subiu numa pedra. Bem-aventurados são todos. Não, querido, não é isso que aconteceu. Ele viu a multidão subir no monte. Ele, a mesma pedra. E não falou nada, ele só sentou.
Mas os discípulos entenderam, porque discípulo entende, tem? Na hora que ele sentou, a Bíblia fala, como ele se assentou, os discípulos se assentaram também. E os que eram discípulos sentaram perto dele, aos pés dele. Então ele começou a ensiná-los, os discípulos, dizendo, bem-aventurados. O sermão da montanha foi uma transferência de coração do Senhor para aqueles que realmente estavam perto o suficiente para ouvi-lo. E o sermão da montanha é o que salva o nosso coração. E o problema é porque muitos se perdem, é porque não conhecem as palavras desse sermão, porque não estão perto o suficiente para ouvir. Não se aproximam o suficiente para ouvir o que ele fala aos seus pés. Não entendeu qual é a única coisa necessária. Não entendeu qual é a uma coisa que Davi buscava do Senhor. Não entendeu o caminho das pedras. Não entendeu que não importa a multidão, o acúmulo de tarefas e de habilidades e de desempenho e de funções. O que vai espelhar Cristo é o que importa. E Cristo se espelha assim. Eu sei que eu passei tanto tempo na introdução que eu não posso dar entrar na mensagem, mas eu deixo o gostinho. Porque para mim, se você puder depois de hoje meditar no Sermão da Montanha, nenhum outro texto nas Escrituras, eu gasto mais tempo meditando do que esse, porque esse é o coração dele revelado para os seus discípulos. É um momento em que ele mostrou a diferença entre você falar as palavras dele, conhecer as palavras dele, e você ter o coração dele. É esse momento que me ganhou, é esse momento que me apaixonou, é esse Cristo simples sentado naquela montanha, que me dá vontade de imitar. Naquele momento não teve milagres e não teve maravilhas, ainda que ele tinha feito por dias antes, em toda a Galileia, mas naquele momento não teve. Naquele momento não teve fogo, não teve terremoto, não teve furacão. Aquele momento foi um cicio suave no pé do ouvido de quem estava atento o suficiente para ouvir, de quem considerava a proximidade uma coisa importante, de quem considerava tempo de qualidade uma coisa importante. Quem parou para ouvir isso, aprendeu a ter uma vida de simplicidade, porque aprendeu a guardar seu coração, aprendeu a ter uma vida de intimidade. Quem teve atenção para pegar esse momento, aprendeu tudo isso de precioso que o Senhor ensina sobre a sua justiça e o seu reino. Meu Deus, é muita coisa. Coração de tudo isso que o Senhor falou. Abre João 17. A última conversa do Senhor com os seus discípulos é a minha outra passagem favorita. Essa que vai de João 14 até João 17. Que só o discípulo mais chegado registrou. Na oração que ele fez por ele, no momento que ele revela o seu coração, essa era a última oração do Senhor pelos seus discípulos. Das muitas que ele deve ter feito com eles, a ponto de instigá-los a querer orar como ele orava. Quando eles falam assim, ensina-nos a orar. Ele diz em João 17, vou pegar só o versículo 20 e 21. Diz assim:
Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, presta atenção, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o coração do Sermão da Montanha. Esse é o coração do discipulado do Senhor. Que eles fossem, que nós, ele está falando de nós, ele falou assim, eu não rogo somente por estes, falando dos 12, 11 nesse caso, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, tipo nós. Amém? A fim de que todos sejam um. Sabe a beleza da oração que o Senhor ensinou para eles, o Pai Nosso, que está lá no Sermão da Montanha? É que o Senhor vem falando sobre justiça, Ele vem falando sobre oração, Ele vem falando para que as pessoas não tenham um relacionamento com Deus com recompensa. Algumas pessoas entendem mal o texto de Mateus 6, e acham que o Senhor está falando contra você fazer as coisas que ali estão descritas, que está falando contra você fazer justiça, ou que está ensinando um padrão de oração que você tem que orar só em secreto, você e o Senhor. E o que o Senhor está falando é mudando o relacionamento deles. Ele fala assim, não, vocês não vão relacionar com Deus como os pagãos se relacionam com Deus, porque eles se relacionam buscando recompensa. E esses religiosos que vivem igual pagão, orando em público, porque eles estão buscando a recompensa das pessoas que estão ouvindo as orações deles, não siga o exemplo deles. Você não se relaciona com Deus por recompensa, porque como Ele ensinou em todo o Sermão do Monte, não é Deus, é o teu Pai, é o vosso Pai. O vosso Pai. Ele está falando, não se relacione com o pagão, pedindo, achando que pelo muito falar vocês vão ser aceitos. Não. É o vosso Pai. Então Ele fala, então vocês orarão assim. E como é que Ele ensina? Pai Nosso. Você acha que isso é uma oração individual? Você acha que é? A gente até aprendeu a rezar Pai Nosso. Você ora sozinho, Pai Nosso. Eu penso que Deus fica assim, você e mais quem está contigo aí agora? Você chega para o teu pai e fala assim, ô Pai Nosso, assim, você sozinho vai se relacionar, como é que você se relaciona sozinho com o teu pai? É o meu pai. Até quando ele falou, quando você estiver trancado no seu quarto, você se relaciona com o teu pai. Ali ele usou teu pai, foi a única vez em todo o sermão que ele falou. Mas quando vocês orar, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Por quê? Porque eu quero que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E que assim como Ele se relacionava com o Pai, que a gente se relacione com Ele. Nós somos uma casa de oração. Ele falou, a casa do Pai é uma casa de oração. A família do Pai é um povo que se reúne para centralizá-lo. É um povo que se reúne para ter comunhão com Ele. Mas nós nos afastamos tanto, que nossas celebrações já não o celebram mais. Nós nos afastamos tanto, que aquilo que deveria ser atividade primordial da igreja, se tornou um ministério à parte, distante. Dom especial de 2 ou 3 pessoas. Me mostra na Bíblia onde está o ministério de intercessão. Me desculpa se você acha que tem esse dom. Sabe por que não tem? Porque intercessão não é ministério, é sacerdócio. E é para todos. É trabalho, intercessão não é ministério, é trabalho de todos. É trabalho de sacerdote. Sacerdote intercede. Se você é sacerdote, você tem que interceder. Mas nós até hoje estamos setorizando as coisas, para não sermos o que Ele quer que nós sejamos. Mas deixa eu dizer uma coisa, como é que Cristo vai estar sentado no nosso meio, se nós não colocarmos nesse lugar? Como é que Cristo vai estar sentado no nosso meio, se quando nós nos reunimos, não é para celebrá-lo, é com causas individuais? Como é que nós vamos, se não é em torno dEle que nos ajuntamos? É o Pai
Pai Nosso, Ele falou: eu quero compartilhar uma coisa para vocês, meus discípulos, depois que eu for, vocês vão ser eu nessa terra, então vocês se ajuntem, e lembrem de mim, cada vez que vocês se ajuntarem, eu quero estar no meio de vocês. Eu não quero mais trazer essa palavra de uma forma individual, eu quero trazer isso de uma forma coletiva. Porque nós precisamos zelar pelo nosso coração. Em nosso coração como igreja, nós precisamos voltar a priorizar relacionamento com Deus. Nós não podemos ser como o povo de Israel, que ainda tinha o templo para adorar, mas que o que eles faziam, cuidavam era dos seus próprios negócios. Nós não podemos ser aqueles que têm um lugar para se reunir, mas que nós só viemos aqui para cuidar dos nossos próprios negócios. Quando nós nos reunimos é para Ele estar no centro. Quando nós nos reunimos é para que Ele ser adorado. Quando nós nos reunimos é para comunicação com Ele, é para que Ele flua em nós. Nós precisamos entrar nesse lugar, como igreja, ou seremos um ministério de fachada. Você não pode se desculpar dizendo assim: tem gente na minha igreja que faz isso. Não, você não é chamado para terceirizar. Igreja não é uma empresa que não quer pagar o preço pelos seus funcionários e sai contratando um monte de empresa secundária e terceiriza todos os seus trabalhos. Se isso não está no coração de cada um de nós, nós não podemos mesmo ser referência. Se nós não tivermos essas bases bem firmes no nosso coração, nós não vamos avançar. O clamor do meu coração é para que a gente se livre dos fardos e das opressões desse mundo, para que a gente viva com liberdade a simplicidade de relacionamento com Ele. Se livre das agendas e vamos colocá-lo Ele em primeiro lugar. Hoje é o primeiro dia, nós queremos colocá-lo em primeiro lugar. Então vamos colocar em primeiro lugar no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, quando acabar as primícias. Vamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vamos buscar esse primeiro lugar, para que Ele ainda seja uma pessoa no nosso meio. Sabe por quê? Porque é assim que o mundo vai crer que Tu me enviaste, quando eles forem um e um comigo. Essa é a lógica. Nós em unanimidade com Cristo, uma pessoa que é Espírito, uma pessoa real, que está em Espírito entre nós, uma pessoa real. O relacionamento do pai e do filho é o modelo para o relacionamento dos filhos, e de Cristo nos filhos, e dos filhos com o pai, seus filhos, a casa do pai. Assim como Cristo não fazia nada sem que o pai fizesse, sem que Ele visse o pai fazendo, que esse seja o nosso coração também. Sabe por quê? Porque existe um lugar para o rei, e existe um trabalho da sua justiça. E eu confesso para você que quando eu recebi a palavra para hoje à noite, eu queria pregar sobre justiça. Há 3 anos atrás eu preguei sobre justiça aqui numa primícia. Só que eu descobri uma coisa sobre justiça, que está lá em 1 Coríntios 13, que se não tiver amor, e esse amor tem uma chavezinha que nós precisamos usar, que é essa simplicidade. Ver Cristo de uma forma simples não é complicado. Ele é simplesmente uma pessoa. Ele é simplesmente digno de ser adorado. Por que vocês adoram? Porque Ele é digno, é simples isso. Não é complicado de entender. Ele é a pessoa que merece o primeiro lugar. Ele é a pessoa mais linda dessa terra. Eu falo que Ele é distinto, Ele é o cabeça de milhares, Ele é distinto entre 10 milhares. Ou seja, se tem uma pessoa que a gente tem que ter prazer de estar com Ele, é Ele. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos corações, para que nós venhamos nos fascinar por Ele, e querer nos reunir com Ele, e querer comer com Ele.
Sabe o que é muito engraçado? Que a palavra comunhão, hoje, ela é usada para atividades que nós fazemos sem Cristo. E tem sempre alguém falando assim, não vai colocar Cristo no meio. Tipo assim, Cristo virou o chato da festa. Só que lembra que ele começou o ministério dele numa festa. E coitado daquele noivo se ele não tivesse convidado Cristo para o seu casamento. Por que ele tem ficado lá de fora das nossas festas? Aí nós chamamos de comunhão tudo que nós fazemos sem Ele. E a comunhão que vem da palavra comunhão com o Espírito, e a nossa, como João diz, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho, ela é deixada de lado. Sabe quando é que os nossos corações se unem? Quando a gente se ajunta para orar. Sabe quando é que as nossas diferenças caem? Quando a gente se ajunta para orar. Sabe quando é que quando o Senhor fala assim, Pai nosso, venha o teu reino. Sabe quando é que o reino dele vem? Quando o Pai é nosso, quando a gente está sentado à mesa com o nosso Pai, juntos como filhos. Sabe quando é que a vontade dele é feita? Quando o Pai é nosso, quando a gente está sentado à sua mesa como filhos, reunindo com Ele, em comunhão com Ele, juntos, como filhos. Sabe quando é que ele fala assim, orem assim, ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é o pão nosso. Sabe quando é que as injustiças acabam entre nós? Quando nós estamos assentados como filho na mesa do Pai. Aí não tem lugar para orações individualistas de o meu pão e o meu sucesso e a minha riqueza. Não, é o pão nosso, é partindo o pão nosso dá-nos hoje. É a provisão do Pai na sua casa. E os filhos repartindo o que tem. Enquanto eu for falando, você vai lembrando de Atos. Porque eles entenderam isso. E ele termina falando, perdoa uns aos outros, assim como nós perdoamos. Sabe quando é que a gente para de se ofender? Quando a gente não tem mais cobiça. Tiago fala de onde é que vem as guerras, as ofensas, as coisas, da cobiça. É quando um cobiça o que é do outro, aí começa a se ofender. Sabe o que acaba a amizade? Quando o teu amigo é promovido. Acabou a amizade. Era amigo até aquele momento, promoveu o amigo, virou inimigo. Porque aí você começa a ver, mas quem devia ter sido promovido era eu. Na mesa do Pai não tem isso. Mas tem que ser a mesa do Pai, do nosso Pai, do Pai nosso, que Ele falou para a gente se juntar para orar assim. Para a gente ter essa comunhão juntos. Para a gente sentar nessa mesa e comer esse pão, e tomar esse suco juntos, e lembrar que Ele está aqui. Que Ele é uma pessoa, que Ele quer se relacionar com nós, Ele quer ser o centro das nossas conversas, do nosso relacionamento. A oração é a atividade vital, é a respiração espiritual. Quando Ele estabeleceu a igreja, Mateus 16, Mateus 18, Ele fala o quê? Quando 2 ou 3 de vós se reunirem, o que 2 ou 3 ligarem, Ele nos colocou, é como se Ele fosse aquele pai que está juntando a briga dos filhos, e falando, vocês são irmãos, sentam juntos. Se você pegar Mateus, de João 14 até João 17, você vai se surpreender com quantas vezes o Senhor fala sobre, e vocês receberão tudo que pedirem, e vocês receberão tudo que pedirem. Faz as contas de João 14 a João 17. Você vai se surpreender. Por quê? Porque Ele estava colocando os filhos num ambiente de comunhão e oração. E fala assim, se vocês estiverem assim, vocês vão receber tudo que pedirem. Sim, aí vocês vão ver o avivamento, vocês vão ver o poder. Estuda um pouco da história, vai desde o livro de Atos. Todo o avivamento da história foi resposta a reuniões de oração da igreja. Nenhum avivamento foi feito por um super-herói gospel. Foi sempre reuniões de oração. Quando a igreja se juntava para serem um, para viver a simplicidade, a liberdade, como Ele fala em Mateus 6, não andem ansiosos com coisa nenhuma, vocês não vão se juntar para orar e pedir coisa, vocês estão tranquilos, busca o reino de Deus, sua justiça, o demais vai ser, essas coisas, elas vão ser acrescentadas. Vivam em comunhão, vivam em simplicidade, e vivam simplesmente com Cristo no centro. O meu apelo essa noite é para que a gente volte os olhos para Ele. É pesaroso no meu coração entrar num ambiente como esse e ver que as pessoas estão desatentas e não estão se importando com quem deveria estar no centro. É pesaroso no meu coração. Eu fico imaginando como é que é no coração dele. Se Ele nos reuniu para que a gente coloque Ele no centro, se Ele nos reuniu como os filhos sentados à mesa do Pai, por que é tão difícil fazer assim?
porque ainda temos as nossas ideias, as nossas teologias, as nossas formas de pensar, e não queremos simplesmente abrir mão disso e fazer a única coisa que é necessária: nos juntarmos para sermos igreja. Sozinhos não somos igreja. Fique de pé no seu lugar. O mesmo Jesus ainda está caminhando pelas ruas dessa cidade, chamando pessoas para segui-lo. Chamando pessoas para segui-lo, caminhar com Ele, e comer com Ele, e andar com Ele, e viver como família, e ter Ele no centro. Só que hoje não dá mais para fazer como era naquela época, porque Ele estava em carne e osso. Hoje nós temos que fazer isso em espírito. Por isso, hoje nós precisamos nos conectar em comunhão. O Pai, o Filho e os irmãos. Hoje nós temos que ser adoradores que o Pai procura. Hoje nós temos que ser intercessores, sacerdotes. Hoje não tem outra forma de seguir Cristo. Hoje nós temos que caminhar para vê-lo ainda indo à nossa frente vitorioso, operando seus milagres, pregando o evangelho do reino, curando enfermos. Hoje nós temos que estar juntos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Tinha uma época que a gente fazia muito isso, cantava canções de comunhão. Não vou puxar nenhuma dessas canções de comunhão agora. Pelo menos não agora. Hoje eu gostaria de puxar uma oração com os irmãos. Pode ser? Podemos orar juntos? Está me esperando começar? Espírito Santo, coloca paz em nossos corações. Multiplica amor entre nós. Mas começa extraindo de cada um de nós a cobiça. Começa extraindo de cada um de nós a avareza, o amor ao dinheiro. Começa, Senhor, extrai de cada um de nós. Faz como tu fizesses quando tu sentasses naquele monte com os seus discípulos. Ensinou a eles que existem dois senhores nessa terra. Ensinou a eles que se você amar o dinheiro, todo o seu corpo vai viver em trevas. Ensinou a eles a observarem as aves do céu e os lírios do campo, que não trabalham, que não tecem, que não fiam, que confiam. Ensinou a eles que tu és o nosso Pai, o Pai nosso, Pai nosso, e que teu é o reino, e que teu é o poder, e que tu é a glória. E que no teu reino o pão é cotidiano para todos. E que no teu reino a comunhão, que nós somos chamados à comunhão do Pai e do Filho. Vem, Senhor, comunica entre nós, amor. Comunica nos nossos corações. Queremos ser simplesmente como tu, Senhor. Queremos ser simplesmente como tu. Queremos essa simplicidade de Jesus em nós. Esse Jesus caminhando à beira da praia, chamando pessoas para conviver com Ele, para comer com Ele, curando enfermos, se envolvendo, se compadecendo com a dor das pessoas, agindo em misericórdia, e não vivendo nenhum segundo nessa terra sem comunhão com o Pai. Nós queremos essa simplicidade, queremos ser como Tu. Isso aqui ainda está construído em torno de Ti, Senhor. Isso aqui ainda está construído em torno de Ti. O Senhor ainda é a pessoa mais importante nessa casa. O Senhor ainda é a pessoa mais importante nessa nação. O Senhor ainda é a pessoa mais importante na Tua igreja. Tu és o centro, Senhor.
trono. Coloque na disposição da tenda de Davi. Faça-nos estar lado a lado e frente a frente uns com os outros, com o Senhor no centro, com o Senhor no centro, com o Senhor no centro, a tua arca no centro, o teu trono no centro, a tua presença no centro. Faz com que todos os nossos olhos se voltem para ti, todos os olhos voltados para o trono. Na terra como no céu, Senhor, na terra como no céu, na terra como no céu. Dá-nos amor pela tua presença, fascina-nos com a tua beleza, enche-nos do teu amor e da tua compaixão, enche-nos de perdão, dá-nos um coração que não se ofende e que não se justifica, mas que se arrepende. Ei, Senhor, queria chamar os irmãos que vão estar distribuindo a ceia. Gostaria de pedir para todos se sentarem, mas por favor não saia desse ambiente. Vamos dar continuidade ao que está acontecendo aqui. Essa é a primeira ceia que faremos nessa primícia. Que seja um momento profético, que o sangue de Cristo corre no meio de nós. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós, seja feita a tua deixa o céu vir no céu, deixa o céu vir, deixa o céu vir, deixa o céu vir, deixa o céu vir. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós, teu reino,
aceitar uma realidade. No meio evangélico dos dias de hoje, com toda a parafernália que montamos, é muito difícil enxergar Jesus de Nazaré. É muito difícil enxergar aquele Jesus de Nazaré. Mas glória a Deus, que o eterno, onisciente, previu tudo isso e nos deu 2 elementos simples para lembrar dele. Esse sempre vai ser o fruto da vide, o fruto da terra, o sumo da uva. Esse sempre vai ser o pão, o alimento mais simples, mais básico, cujo próprio nome já é significado de alimento. Pão e alimento já virou sinônimo. Para que a gente lembre ainda que é o mesmo Cristo, o mesmo Jesus de Nazaré, é uma pessoa. Que a gente se livre da sofisticação do evangelho do século 21, para praticar o pão e o vinho, para praticar esse alimento. É comida e é bebida, é necessidade essencial do ser humano. A ceia é uma celebração, a ceia é um memorial, ela é muito mais do que isso, ela é a vida de Cristo no meio do corpo. Nós comemos do mesmo pão, porque você é aquilo que você come, você se torna naquilo que você come. Nós comemos do mesmo pão para dizer que nós estamos nos tornando na mesma coisa. Nós somos um só pão. Não podemos esquecer disso nunca. E esse pão que nós somos é o corpo de Cristo que foi partido e repartido entre nós. É o preço que Ele pagou para nos fazer um e para nos dar acesso à presença de Deus, que às vezes a gente despreza tanto. Se Ele tivesse ficado na terra, talvez Ele teria feito um ministério muito melhor do que nós. Ele podia fazer isso aqui tudo sozinho, abrir a maior igreja do planeta, a igreja de Jesus de Jerusalém. Mas Ele não visou multidões, Ele visou fazer parte das nossas vidas. Ele não visou plateia, Ele visou fazer parte das nossas vidas. Ele quer fazer parte de você. Ele falou: gente, vocês não estão entendendo nada. Se vocês não comerem do meu corpo, vocês não fazem parte. Se eu não fizer parte de vocês, isso aqui não vale nada. É Cristo em nós, dentro de nós. É na nossa vivência diária. Não é o Cristo do fim de semana, não é o Cristo do evento de uma vez no ano, é o Cristo diário. É sentir o seu cheiro, é sentir o seu sabor. É para você comer, para você mastigar, para você diluir isso, é para você sentir o gosto, para você sentir que é real, Ele é uma pessoa. Ame a Ele, sirva a Ele, siga a Ele, e vamos ser igreja juntos, pelo amor de Deus, porque o mundo carece, mas o nosso evangelho não vai ter poder se não tiver pão diário, se não for vida dentro de nós, se não for vida no seu coração, se não for amor, se não for afeto. Você pode dar todos os seus bens para o pobre, não vale de nada. Você pode dar seu corpo para ser queimado, não vale de nada. É comunhão com Ele que interessa, é Ele em nós. Come desse pão, entende isso. É Cristo em nós. É o reino teu, é o poder e tua é a glória.
poderes teu, é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Meu Deus. Nós somos filhos de Deus. Para comprovar isso, ele nos deu o seu sangue. Quando nós tomamos esse cálice, nós estamos dizendo que nós temos o mesmo sangue. Nós verdadeiramente somos irmãos. Isso não é um jargão gospel. Isso é uma realidade espiritual que precisa ser vivida e lembrada todo dia, se for preciso. Vai mudar os nossos relacionamentos totalmente. Relembrarmos que Ele fez uma nova aliança no seu sangue e que Ele fez a gente beber desse mesmo sangue. Quando nós bebemos desse suco, é o sangue de Cristo correndo no corpo, correndo no meio desse corpo chamado igreja. Troque de cálice com as pessoas que estão perto de você, faça o sangue correr. Eu sou livre, livre para te adorar. Eu sou livre, livre para te adorar. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Eu não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Nessa liberdade, vamos tomar juntos o cálice. Ele nos libertou, e a liberdade será a canção do meu coração.